Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo para falar sobre o assunto mais comentado no meio da torcida vascaína e dentro do Vasco. SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para ser mais exato, clube empresa. É um motivo que dentro do Vasco vem se tornando guerra política. É de fato inacreditável o que acontece dentro do nosso clube. E a gente vai trazer novidades, informações sobre esse assunto, porque ontem o Júlio Brandt, candidato à presidência do Vasco nessa última temporada, nesse último ano, aliás, se posicionou. Além dele, hoje foi a vez do Campelo e do Levenciano também se posicionarem sobre o assunto. Mas a gente vai falar mais também sobre o Levenciano. Hoje em dia, o candidato aí à presidência do Vasco em 2020 é oposição ferrenha a essa transformação do Vasco em um clube empresa. Há um ano atrás, o posicionamento dele não era o mesmo, muito pelo contrário. Deixou bem claro que a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol era uma das salvações do clube. Então a grande pergunta que fica é, o que será que aconteceu? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e, é claro, também trazer todas as novidades que aconteceram no dia a dia do nosso gigante da colina. Então, o vídeo está imperdível, está cheio de novidades para você e você, torcedor do Vasco, não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo e já se inscreva no nosso canal. Deixe também o seu like, o seu comentário sobre o que você vem achando dessa transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar falando, primeiramente, antes de entrar no assunto clube empresa, no que aconteceu no dia do nosso gigante da colina. Hoje, pela parte da manhã, o dia já começou muito movimentado, né? Com debate sobre a SAF aí feito pelo Zé Cabulhões, VP jurídico do Vasco, e também pelo Roberto Duque Estrada, o segundo VP geral do nosso clube. Eles falaram aí sobre essa transformação, o que irá acontecer. A gente vai trazer mais detalhes aí mais pra frente no vídeo, mas a gente já trouxe algumas informações que a gente colocou no vídeo pela parte da manhã e além disso também tivemos muitas outras novidades, né? Hoje foi dia de inscrição no BID, o Isaac e o Vitinho foram registrados aí no BID da CBF e mais pra tarde a gente deve ter também as novidades envolvendo o Matias Galarza e o Luiz Cangá também aparecido no BID para ficarem à disposição nos próximos jogos do Vasco e infelizmente o Matheus Barbosa e o Getúlio, os dois últimos reforços do Vasco, não poderão estar presentes na primeira rodada do Campeonato Carioca. Devem poder estrear apenas no segundo jogo contra a equipe do Nova Iguaçu em São Januário devido a esse problema se tratando do registro na regularização, né, no BID da CBF. E ainda se tratando de contratação de Getúlio aí que ainda não foi apresentado oficialmente como novo reforço do Vasco, mas já vem treinando com o elenco, já vem suando a camisa aí, né, no CT Moacir Barbosa e aguarda apenas a oficialização, mas atualmente ele já é um reforço do Vasco da Gama. Falta apenas um anúncio e ser confirmado para o torcedor. O que falta é a realização, só para esclarecer, né, sobre o assunto, é a realização dos exames médicos. Quando fizer os exames médicos, se der certinho, será aprovado. Os exames devem ser realizados no mais tardar até amanhã, que será o dia que o elenco retornará dos treinamentos, ou no domingo, e logo em seguida ele deverá ser anunciado oficialmente. Mas ele chamou muito a atenção da comissão técnica e também do departamento médico do Vasco pela ótima condição física que ele tem. Ele treinou aí durante toda essa pré-temporada sozinho aí lá em Maceió, né, na cidade natal do jogador. Ele apresentou uma boa condição física, aliás, uma condição física excelente, então realmente surpreendeu muito positivamente as pessoas que cuidam aí do dia a dia do gigante da colina. Então, de fato, a gente espera que venha a ser um bom reforço, venha ajudar nessa temporada de 2022, um jogador aí que chega para reforçar o setor ofensivo da equipe. E também se tratando de mais um nome que foi comentado dentro do Vasco, Varley que joga como ponta direita, é um atacante de origem, mas também pode atuar tanto como meia direita quanto também como lateral direito. E nesses últimos dias a gente teve a informação de uma suposta sondagem do Vasco pelo Varley. Eu trouxe, se eu não me engano, no vídeo de ontem da tarde ou no vídeo de quarta-feira, que eu entrei em contato com o staff do atleta. E ontem eu voltei a entrar em contato do staff dele, perguntando se teria alguma sondagem do Vasco, né? Foi falado que o Varley teria recebido sondagens e eu entrei em contato com o staff do atleta. Não houve sondagem nenhuma e nem sequer proposta
pelo Varley. Ou seja, a situação segue muito indefinida, só foi uma especulação de fato, por enquanto zero chance do Varley vestir a camisa do Vasco da Gama, mas na minha opinião seria um bom reforço, foi campeão aí sendo titular com o Botafogo nessa última temporada da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora sim, entrar no assunto SAF, Sociedade Anônima do Futebol, um assunto que de fato está mexendo muito com a torcida vascaína. Ontem aí foi dia do Júlio Brandt se posicionar, hoje o Alexandre Campelo se posicionou, tomou aí o seu posicionamento sobre o que ele acha dessa transformação do Vasco em clube empresa. Lembrando que hoje, como a gente já falou, teve live aí na Vasco TV com o Zeca Bulhões, vice-presidente jurídico, e também com o Duque Estrada, vice-presidente geral, o segundo VP geral, e há uma grande dúvida no meio da torcida vascaína e até uma divisão, né? A torcida vascaína rachou de novo, agora não é mais candidato A ou candidato B, mas sim aqueles que são pró-SAF e são contra SAF. É isso que está atualmente acontecendo e a gente vai falar agora os posicionamentos de cada agente político dentro do clube. Ontem foi a vez do Júlio Brandt, ali por volta das 5 horas da tarde se posicionar. Ele disse o seguinte: SAF ou não SAF? Sabe o que faz a diferença? Competência. Há clubes que se reergueram sem SAF, outros estão ficando de pé estruturando só SAF. O que tem em comum? Os que têm sucesso. Profissionais competentes, SAF ou não, sem competência não se vai a lugar nenhum. E com todo respeito, não estou demonstrando lado político algum, até porque quem conhece desde o início do canal sabe muito bem do meu lado político. Se você não conhece, vê os vídeos antigos, mas de fato o Júlio Brandt foi perfeito. Não adianta o Vasco ter uma SAF, não adianta ter 30 bilhões de investimento se as pessoas que comandam e gerem atualmente dentro do clube não tiver competência para gerar uma sociedade anônima do futebol. Na minha opinião, comentário perfeito aí do Júlio Brandt. O Campelo também se posicionou hoje na parte da tarde. Ele foi perguntado o que ele acharia numa transformação do Vasco em clube empresa. Ele foi sucinto aí na sua resposta. Ele disse: sou contra uma SAF feita pelas pessoas que lá estão. Acho muito cedo para falar que a SAF é a solução para os clubes no Brasil. E também outro que foi perguntado foi o Levinciano. O Levinciano já mostrou o seu posicionamento hoje em dia através de suas redes sociais, é algo aberto. Inclusive eu gostaria de fazer um convite, a chamar o Levinciano para cá para justificar esse vídeo que a gente vai passar agora, mas o Levinciano é um dos que estão mais aí de frente, indo contra a ideia de um clube empresa, de uma transformação do Vasco na sociedade anônima do futebol. E hoje ele inclusive citou 13 grupos de 17 que são contra a transformação do Vasco em clube empresa. Eu vou falar aqui, é o Casaca, o Caravela Cruz Maltina, o Vira Vasco, Arquiba Vasco, Time da Virada, Tradição, Identidade Vasco, Fusarca, Orgulho Vascaíno, Camisas Negras, Grupo Malta, Templários do Almirante e Tropa Vascaína. Esses 13 são contra a transformação do Vasco em clube empresa e outros 4 não tiveram o seu nome citado. Mas o Levinciano sempre deixa claro que também é contra aí essa transformação. O que eu estranho é um posicionamento que ele teve há algo em torno de 1 ano e meio atrás sobre a SAF. Ele deixa bem claro, seguindo o posicionamento, é a mesma linha de raciocínio que ele tem hoje, que a SAF não é a única solução. Mas ele deixa também bem claro que a SAF é uma delas, sendo muito contraditória, claro, com todo respeito a ele, ao posicionamento que ele vem tendo hoje em dia. Então, deem uma olhada aí nas palavras do Levinciano sobre o que ele achava de uma SAF. E hoje, realmente, parece que o pensamento mudou. Mas fala daí, Levinciano, numa entrevista que ele deu há mais de 1 ano para o canal do Mário Coelho. O que você acha sobre a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol? É a questão do clube empresa. De um clube deixar de ser uma instituição ali, como ela é hoje em dia, para se tornar realmente, oficialmente, uma empresa. Eu queria saber qual é a sua opinião em relação a isso e qual seria ali, como sua administração lidaria com essa possibilidade de repente, reverter o Vasco, da instituição que é hoje para um clube oficialmente tocado e gerido como uma empresa de verdade. Perfeito. Nós temos, penso eu, 3 formas principais de organizar o clube. Um é o clube continuar sendo essa associação civil sem finalidade lucrativa. Uma outra forma é você fazer o que os americanos chamam de split-off, que é você fazer a cisão do futebol do clube com a parte social e com outro CNPJ você estabelecer um clube empresa que pode, inclusive, pertencer 100% ao Vasco. Isso. Ou pode pertencer uma parte à sua torcida. Vou explicar como que isso acontece posteriormente. E uma terceira via é você ter um parceiro, um investidor, que compre
vamos dizer, 51% ou 49%, ou o que for disponibilizado em termos percentuais, para que ele passe a ser um investidor, um parceiro do futebol do clube. Essas três formas associativas, o mais importante é deixar claro o seguinte, que seja qual for a forma associativa que o Conselho Deliberativo do Vasco quiser e depois os associados do Vasco quiserem, através de uma Assembleia Geral, porque isso precisa ser debatido nesse nível de profundidade, não obstante qual seja a forma associativa, o importante é que, de uma forma, de outra ou de outra, o Vasco seja gerido como se fosse uma empresa. O Vasco não precisa se transformar em empresa para ser gerido como empresa. Sim. Então, o Vasco, por exemplo, o Barcelona não é clube empresa, mas ele é gerido como se fosse. Então, o mais importante é que a gestão profissional é um elemento essencial, independente da forma de organização. Agora, você me pergunta, eu, Levenciano, sou a favor do clube empresa? Sou. Eu sou a favor do clube empresa. Mas eu sou um voto no conselho. Claro, Essa não é uma matéria que dependa exclusivamente do presidente. Então, o meu dever de casa é trazer essas alternativas de negócios para o Vasco. O que eu pretendo é na primeira não, porque a primeira é a eleição, mas na segunda reunião do Conselho Deliberativo, caso eu seja o presidente, é levar à mesa as opções de Vasco que nós temos. E até então, eu pretendo ter várias propostas de várias possibilidades de termos parceiros para transformarmos o Vasco em clube empresa e também a opção outra, que é o financiamento. Só existem duas maneiras, Mário, da gente fazer o Vasco crescer. Uma é através de endividamento, que é tomando financiamento. Sim. E outra é através de investimentos, que é transformando o Vasco em clube empresa. Cada modalidade tem sua vantagem e sua desvantagem. Se você toma financiamento, você tem que pagar o financiamento um dia. Então, esse dinheiro tem um custo. Sim. Essa é a desvantagem. Claro. A vantagem é que você continua 100% dono do seu futebol. Se você fala de investimento em caso de transformação do clube em empresa, você tem a vantagem de que você recebe um aporte de capital para pagar suas dívidas e não precisa devolver esse dinheiro, você não precisa pagar. E a desvantagem de que você perde o controle de uma parte do seu futebol. Sim, então, essas alternativas, o meu dever como um cara que se considera um bom captador de recursos, que eu acho que é a minha principal habilidade, é levar como presidente do clube essas opções para que os vascaínos que têm o poder de decisão possam, então, escolher qual é a modalidade de Vasco que eles abraçam. Então foi isso, né, rapaziada? O que vocês ouviram, acredito que eu não tenho muito a falar, tudo que eu já disse antes desse vídeo iniciar para vocês, mas é de fato uma contradição. E eu faço de novo o convite, Levenciano, o canal tá sempre aberto para você e para todos os agentes políticos do Vasco para se explicar, pois é uma coisa aí que gera de certa dúvida aí, né, na torcida vascaína. Levenciano hoje falando que não é a favor, mas antes aí, há um ano atrás, antes de ser instaurada essa ideia dentro do clube, ele era uma das pessoas que diziam que a SAF era uma solução nos clubes de futebol. Minha opinião com relação a isso tudo, deixando bem claro, é praticamente posicionamento, querendo ou não, de Júlio Brandt. Não adianta as pessoas que estarem lá dentro, atualmente dentro do Vasco, não terem competência para fazer uma SAF. A SAF ou não SAF, o Vasco não tem essa necessidade, na minha opinião, hoje. De fato, poderia ser algo para agilizar o processo de reestruturação, mas não é a única solução. O projeto do Levenciano, na minha opinião, tão bom, poderia estar dentro do Vasco e poderia fazer com que o Vasco se tornasse essa potência que o torcedor vascaíno tanto queria e tanto quer. A SAF não é a única solução, como está sendo passado por essa atual diretoria. Então, realmente, é uma situação muito complicada. A gente tenta dar as nossas opiniões, a gente tenta mostrar o nosso parecer, mas sempre vai ter outro discordando e isso é super normal. Estamos no meio de uma torcida de mais de 20 milhões de vascaínos. Nem todo mundo vai ter o mesmo posicionamento, mas acredito que todo mundo tem pelo menos aí uma semelhança. Que se essas pessoas que estiverem dentro atualmente do Vasco tiverem a intenção de fazer uma SAF sem ter competência para controlá-la, a situação vai ficar muito mais difícil do que já é. Então, com SAF ou sem SAF, o que importa de fato é a competência das pessoas que estão à frente do nosso clube. É agora aguardar a definição, o que será feito, ainda tem AGE, ainda tem conselho, tudo irá acontecer. E é claro, pelo menos a gente espera
que a palavra, que a ordem, a vontade esteja nas mãos dos sócios do Vasco da Gama, porque é isso que deve acontecer. Mas é complicado, são 22 anos de crise, isso preocupa o torcedor e toda essa guerra política cansa ainda mais a situação do nosso clube e principalmente nós torcedores vascaínos. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse posicionamento aí do Levenciano. Levem, portas estão abertas para você, irmão, só vir, a gente conversa, troca uma ideia e você explica aí o que falou, porque eu tô curioso também para saber, tranquilo? Esse foi o vídeo, se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para que todos os amigos possam ter acesso a esse conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.